Olá, graça e paz, povo do coração aquecido, muito bom dia. Deus continue abençoando as nossas vidas. Estamos em mais uma live do Discipulado Regional e hoje a nossa temática será sobre expandindo através da multiplicação, com um convidado muito especial, o Bispo Mano, Bispo Emanuel Adriano, conhecido como Bispo Mano. Já já, antes da gente chamar o nosso convidado, eu quero agradecer a sua presença, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora que está conosco nesse dia de hoje, nessa live. Agradecer desde já a sua presença e a sua participação. E lembrando que no finalzinho nós vamos ter aí um tempo de perguntas e respostas sobre a nossa temática e sobre qualquer dúvida que você tiver a respeito do assunto que nós estamos abordando hoje. E é muito bom ter você conosco. Eu quero lembrar você que o nosso bispo ainda está em recuperação pós-cirúrgica e ainda conta com as nossas orações, com a sua oração, com a oração de toda a igreja aqui na Terceira, da saúde dele, para a recuperação dele. Eu gostaria de começar, então, esse nosso tempo de edificação, de crescimento, de compartilhar mútuo, com uma breve oração, para que Deus seja conosco em todo esse tempo. Amém? Então, onde você estiver aí, feche seus olhos e ore comigo, para que a gente possa fluir nessa manhã de uma forma extraordinária, sobrenatural e impactante. Que o Espírito Santo possa estar favorável e que você possa estar aberto também ao agir dele. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nessa manhã te damos graças por mais uma live, te damos graças por mais um dia de vida, te damos graças por mais uma vez que a sua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor, sobre nós. E é essa misericórdia a causa de nós não sermos destruídos. Te louvamos, ó Deus, pela vida do nosso Bispo Pérez, agradecidos, ó Pai, pela cirurgia dele, agradecidos, Senhor, ó Deus, por esse tempo de recuperação e pós-cirúrgico, que o teu Espírito Santo continue de uma forma graciosa e favorável nesse pós-operatório. Te agradecemos também porque o Bispo Mano já está conosco e sabemos que o Senhor usará ele como instrumento da tua graça, da tua justiça e do teu favor para nosso crescimento e edificação nessa manhã. Te louvamos, ó Pai, fala conosco. Pai, usa a vida do teu filho em nome de Jesus. Amém. Eu quero já agradecer ao Vini também, Ministério de Comunicação Regional, e já pedir então para que o Vini coloque o nosso convidado aí em linha. Bispo Emanuel Adriano Siqueira, mais conhecido como Bispo Mano, grande amigo. Bispo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade. Muito obrigado por atender tão prontamente o nosso convite. E a gente sabe que vai ser uma live especial, porque o senhor é uma pessoa especial, um homem usado por Deus, um homem na qual eu principalmente vejo Jesus Cristo na sua vida. E também é um homem que tem muitos frutos para compartilhar conosco. Bispo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria então de pedir que o senhor fizesse uma breve apresentação, né, porque talvez tenha algumas pessoas aqui que não o conheçam pessoalmente, não conheçam a trajetória, um pouco do testemunho. E a gente vai deixar o senhor bem à vontade aí para fazer essa breve apresentação. E aí, então, depois dessa apresentação, o senhor já fica com a palavra para trazer para nós, nesse sentido, nesse aspecto, sobre a expansão através da multiplicação. Tá bom, Bispo? Amém. A palavra está contigo e a gente pede que o senhor se apresente aí. Obrigado, pastor Israel. Quero agradecer primeiro o convite para estar aqui. Para mim, falar sobre discipulado é sempre uma alegria, né? Então, Amém. Eu quero te agradecer pelo presente, o convite para estar aqui com vocês. Também quero agradecer as palavras, né? Não acreditem em tudo que o pastor Israel falou a meu respeito, ele é muito educado, é um gentleman. Eu ouvindo ele, já estou pensando até em chamar ele para me apresentar aqui na região que eu sou bispo. Eu acho que a galera vai pensar que eu sou melhor. Mas eu agradeço as palavras de carinho, para a gente é um prazer poder estar com vocês e compartilhar um pouco da experiência que, nesses anos de vida e ministério, a gente adquiriu, né? Eu mexo com discipulado, primeiro sendo discipulado e depois discipulando há 37 anos, né? São 37 Uau. Anos de caminhada nesse viés. Então, me apresentando, eu sou natural do Paraná, de Curitiba,
Meus pais já eram metodistas quando eu nasci, né? Me tornei membro da Igreja Metodista com 12 anos de idade. A minha profissão de fé já faz 41 anos de profissão de fé, e contando o tempo que eu servi como acadêmico na Faculdade de Teologia, esse ano completam 32 anos de ministério, né? Sendo que a maior parte desse ministério ali na 6ª região, da qual eu sou natural. Estou aqui o 4º ano como bispo na 7ª região, no estado do Rio de Janeiro, e servi 2 anos como pastor aí em São Paulo, na Igreja do Butantã, né? À época, o reverendo Tess, que era professor da Faculdade de Teologia, era o pastor titular, e a gente serviu como acadêmico junto com ele. Uma alegria, né? E na época de jovem ainda, envolvido com federação de jovens, sociedade de jovens, eu já tive a graça de ter alguém que me acompanhou, né? Entrou, começou a me acompanhar. Quando eu entrei no ministério, eu sempre conto essa história, e aí a gente vai dando pistas do modelo com o qual a gente trabalha hoje, algumas coisas que a gente vai compartilhar hoje, né? Que eu falo assim, discipulado tem mais a ver com princípios que modelo. O modelo depende muito do seu jeitão, né? Do seu jeitão. Eu falo que é como carro para dirigir, né? Tem cara que prefere aquele carro esporte, mais baixo. Eu que sou um cara maior, mais grandinho, né? Se o carro é muito baixo, para sair do carro dá dificuldade, então a gente já prefere a SUV. Eu não escolho o carro, né? Eu escolho pelo tamanho para ver o que é mais fácil sair, né? Gordo é uma desgraça, gente, né? Então eu falo, o modelo que você vai utilizar depende muito do seu jeitão. O que você tem que ter em vista são os princípios. E uma das coisas que eu aprendi muito cedo no meu primeiro ministério, né? A primeira igreja que eu peguei como acadêmico, meu pastor supervisor era um pastor chamado Lawrence Anthony Brown. Já faleceu, serviu, um missionário americano que serviu na 6ª região muitos anos, né? Ele foi deão na Faculdade de Teologia, foi o primeiro deão da Faculdade de Teologia, e a hora que encerrou o ministério, se aposentou aqui e voltou para os Estados Unidos para estar com os filhos, família, e ele me acompanhando. A hora que eu descobri algumas coisas, eu falava para ele, eu falei, Brown, eu não sei fazer visita pastoral. Eu sei fazer visita, ir na casa de alguém convidado, mas visita pastoral, né? Ir na casa de alguém que está com problema, entrar num assunto que a pessoa não abriu, dar conselho que ela não pediu, eu não sei fazer isso. Eu sou curitibano. Curitibano é muito, né? A gente é muito na nossa, né? O curitibano é muito na dele. Eu não sei fazer isso. A gente não vai na casa nem da mãe sem avisar primeiro para não incomodar, né? E esse pastor Brown toda vez passava na minha casa e me chamava. Ele falava assim, mano, estou indo fazer visita, você não quer ir comigo? Ele nunca me disse, eu vou te ensinar. Ele só me chamou para andar com ele. Uau. E vendo o Brown fazer, andando com ele, eu aprendi a fazer. Uau. Eu aprendi visita pastoral andando com o Brown. Então eu falo que, para mim, discipulado é isso, né? Tem um outro pastor conhecido nosso, provavelmente você conhece, o Josadac Lima. Hoje ele é pastor da Metodista ali na 6ª região. O Josadac é um amigo também de muitos anos, né? Eu conheço o Josadac já há muito tempo, né? Vai para 26, 27 anos de amizade. E o Josadac falou assim, eu aprendi com o Mano que discipulado é vida na vida, né? É isso. O Josadac vinha de um esquema todo formatado, com o David Cornfield ali no mapa, a gente teve um tempo com ele. O David é fera demais, mas é americano, né? Até para expulsar demônio tem esquema, né? Quando o Pinto é endemoniado, ele manda tocar uma música e daí vira para o endemoniado e fala, agora o som do cântico vão saindo de 2 em 2 sem tumulto, por favor, né? E o Josadac veio formatado nesse esquema do David, né? E a gente foi lidando com algumas coisas. Na época eu era pastor em Laranjeiras do Sul e ele teve com a gente alguns retiros, a gente foi reorganizando. Eu fui responsável pelo mapa da CEPAL, o pastoreio de pastores
da CEPAL durante alguns anos aqui no sul do Brasil, justamente por causa dessa amizade com o José Dairo. Então, eu falo assim, o que a gente precisa entender no discipulado é isso, discipulado é vida na vida, né? E é o que a gente quer compartilhar hoje aqui com vocês, né? Essa questão do discipulado vida na vida. Né? Alô? Vinícius, Israel, não sei se a minha conexão caiu ou se travou o link de vocês. Eu só estou me vendo, não estou vendo mais ninguém aqui. Bispão, a palavra está contigo, fica à vontade. Joia. Então vamos conversar. A palavra está contigo. Tá legal. A palavra está contigo. A gente costuma deixar à vontade, e se eu quiser trazer uma reflexão bíblica sobre a temática da multiplicação, né? E aí a gente depois abre para um bate-papo e algumas perguntas, bispo. Né? Tá bom? A gente vai deixar a tela cheia com o senhor para o senhor trazer uma breve reflexão bíblica para nós aí. E aí, alguns apontamentos. E aí a gente vai conversando depois, fazendo perguntas e respostas. Tá? Aí a tela vai ficar com o senhor agora, tá bom? Tá bom, então, como a gente tinha conversado. Obrigado, hein? Então, eu vou discorrer mais do que uma reflexão bíblica, para mim, sobre o movimento de Deus. Né? A palavra fala que é desejo de Deus que nenhum se perca. Nenhum se perca. Mas para o evangelho chegar a todas as pessoas, né, qualquer esquema seria falho. Qualquer esquema não seria o bastante. Né? Então, o método de Deus para que o evangelho chegasse a todas as pessoas é utilizar pessoas para que a palavra boa nova chegue. Né? Nós hoje nos acostumamos a concentrar isso em lugares de pregação que nós chamamos templos. Né? Nós temos os nossos templos, durante esse tempo eles estiveram paralisados e mesmo assim o evangelho continuou fluindo, porque Deus... Eu sempre falo isso, o movimento que Jesus estabeleceu é um movimento centrado em testemunhas. Pessoas que têm experiência com ele, pessoas que vêm, têm um encontro, usufruem da revelação de Jesus e daí saem para contar para os outros aquilo que receberam, né? A experiência que tiveram. E é o que Jesus falou, que nós seríamos testemunhas deles assim que descesse sobre nós o Espírito Santo, né? Então, eu falo isso, todo movimento que Jesus planejou tinha a ver com isso, a preparação de um grupo de testemunhas que pudesse chegar com a palavra de Deus, com o evangelho, com a revelação de quem ele era, a todas as pessoas em várias partes do mundo. Né? Jesus faz inicialmente um ministério de multidões. Né? Aqui, eu sempre falo que isso, você vai começar alguma coisa, você tem que ter esse chamariz, um ministério de atração, alguma coisa que atrai. A palavra fala que Jesus foi de aldeia em aldeia, cidade em cidade, ele não ficou fixo no lugar, né? Ele ia aonde o povo ia, né? Mas para você gerar um impacto indo aonde o povo está, é necessário se encher de Deus. Senão você vai ser só mais uma pessoa com discurso, boa intenção, uma prática. Agora, quando você se enche de Deus, você se enche da pessoa de Deus. Jesus falou isso, que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a eles. Né? Você se torna uma pessoa atrativa, você se torna uma pessoa impactante, as pessoas ficam querendo saber o que você tem de diferente, só pelo fato de se encher de Deus e estar ali, no lugar onde as pessoas estão. Era o movimento que Jesus fazia. Ele trazia a palavra, trazia o ensinamento, mas manifestava o reino de Deus. Né? E isso fazia com que as pessoas se interessassem em conhecer melhor Jesus, os milagres que ele fazia, as coisas que ele operava, o pão que ele dava para o povo e o ensino dele. Né? A galera falava que nunca viram ninguém ensinar com tanta autoridade como Jesus ensinava. Né? Depois de ter uma multidão seguindo a ele, Jesus seleciona um grupo. Né? Jesus continua itinerante, vai da Galiléia para a Judéia, passa por Samaria, em vários lugares, prega aqui, vai para outra cidade, não se concentra num lugar. E essa galera que se dispõe a reorganizar sua agenda, reorganizar sua vida para seguir Jesus, sem comunicar isso, vai preparando esse pessoal
para serem os futuros líderes, aqueles que vão manter a multiplicação, né? Entre essa galera, ele seleciona 12, né? E dos 12 tem 3 que tem um contato mais profundo com ele. É o que eu chamo da galera do círculo íntimo, né? Eu falo que essa galera do círculo íntimo é a galera que convive mais intensamente com Jesus. Os 12 já têm uma trajetória mais intensa do que os demais. Como assim os demais? A Bíblia fala que Jesus separa de 2 em 2 e manda 70 ou 72, dependendo da sua versão bíblica, para o precederem nas cidades onde ele vai passar, manda em duplas. Então, isso deixa muito claro, né? Quando Jesus fala 120 ficam no cenáculo em oração por 10 dias. Então, deixa muito claro que tinha um grupo de seguidores e seguidoras de Jesus bem maior do que os 12. Mas ele chama os 12 para perto, para dar um intensivo, né? Formar aqueles 12 de uma maneira mais intensa. E, ao mesmo tempo, entre esses 12, ele pinça 3. Né? E esses 3 vivem algumas experiências que os demais não vivem. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu creio que ele ofereceu a oportunidade a todos e esse pessoal se qualificou, né? Eu sempre falo que Deus sempre nos propõe vida e morte, bênção e maldição, nós que escolhemos. Nós escolhemos o que nós queremos viver. Deus propõe tudo a todos e nós escolhemos se nós queremos uma vida cristã relevante, sobrenatural, impactante, ou se nós queremos uma vida cristã comum, né? Só viver os nossos dias aqui com a pecha de filhos e filhas de Deus, mas sem manifestar o reino de poder, de graça, né? De alegria, gozo no Espírito Santo, né? E esses escolheram viver mais intensamente. Jesus chama 3 para fazerem parte do círculo íntimo, Pedro, Tiago e João. E esses 3, eles vivenciam coisas com Jesus que os demais não vivenciam. São os 3 que estão no Monte da Transfiguração. Eu não creio que Jesus fez como nós fazemos, né? Às vezes nós nos empolgamos demais em algumas coisas e vamos além um pouco. Jesus faz a coisa de caso pensado. Ele é transfigurado diante deles intencionalmente. Jesus preparou aquela experiência para que eles tivessem uma experiência mais impactante que os demais, né? Foi a única oportunidade na Terra em que ele se revestiu da glória que ele tinha do lado do Pai, e aqueles 3 viram isso. Jesus transfigurado, ouviram a voz. São os 3 que Jesus chama para vigiar com ele antes do evento da crucificação, quando a alma dele está triste até a morte, né? São pessoas que veem faceta de Jesus mais intensamente do que os demais. E ele faz isso para quê? Para preparar para a multiplicação, né? Porque a multiplicação ela pode acontecer de 2 maneiras, né? A multiplicação ocasional, né? O que é a multiplicação ocasional? Eu vou dar um exemplo. Jesus no território de Gadara, com o endemoniado gadareno, né? Ele pisa lá, o endemoniado vem para estar com ele e Jesus liberta aquele homem, a legião sai do homem, entra na maná de porcos que se precipita, os porqueiros, né, que estão cuidando dos porcos, comerciantes naquela região, ficam assombrados com aquilo, chegam primeiro na cidade e dão o relato deles. E o relato deles gera medo no pessoal daquela cidade em relação a Jesus, né? Quando Jesus chega, eles pedem que ele se retire, que ele vá embora. Jesus não tem a oportunidade de ser testemunha naquela região, né? O endemoniado liberto quer seguir Jesus, quer estar com ele. Jesus fala que ele fique lá, volte e testemunhe para os seus. E ele é um multiplicador do evangelho ocasional, né? Por quê? Porque é a única testemunha possível para aquela região chamada Decápolis, 10 cidades, né? Não foi alguém que foi preparado, foi alguém que teve uma história, viveu, né, uma outra situação parecida do jovem, que era cego de nascença, Jesus cura, e os fariseus, os religiosos da época, indignados, não querem que Jesus fique conhecido pelos milagres,
eles vão inquirem os pais se não é fácil, se o jovem era realmente cego desde nascença, os pais confirmam, mas não querem se comprometer, justamente porque sabem da tensão. E eles falam, ó, que ele era cego a gente sabe, mas como ele foi curado a gente não sabe. Pergunta para ele tem idade. E quando vão perguntar, o jovem reafirma, né? Foi ele que me curou. E eles falam, dá glória a Deus que ele é pecador. Ele fala, se ele é pecador, eu não sei. Porque eu sei que eu era cego e agora eu vejo, e foi esse homem que me curou. Como um pecador pode operar esses sinais, eu não sei, vocês expliquem. Né? E ele se torna uma testemunha ocasional, um multiplicador ocasional. Muita gente, vendo o que aconteceu com ele, ouvindo a palavra do jovem, passa a crer em Jesus. Né? Outra mulher samaritana, que Jesus em viagem, enquanto os discípulos dele vão comprar comida na cidade, para na beira do poço e inicia uma conversa com a mulher. Né? Eu sempre falo que, para mim, a conversa com a mulher samaritana é o melhor exemplo do passo a passo para uma abordagem a não crente. Jesus inicia aquela abordagem, depois de um tempo de conversa, a mulher está impactada, né, por causa de revelações que Jesus faz, uma palavra de conhecimento que ele traz sobre a vida dela. E quando ela sai dali, ela vai para a cidade, ela fala, encontrei alguém que falou tudo a meu respeito, e o testemunho da mulher traz a cidade aos pés de Jesus. É uma testemunha, uma multiplicadora ocasional. Então, nós temos essas situações, onde Deus vai te levar a pessoas, né? Lembrando aquilo que a gente falou no início, o método de Deus para que o evangelho chegue a todas as pessoas são pessoas. Né? Ele utiliza pessoas como método. Então, essas pessoas ativadas por uma experiência, algo que na época de Cepal a gente chamava encontro divino. O que é o encontro divino? Experiências que as pessoas têm com Deus através da sua vida, da vida de qualquer pessoa. Né? Então, essas pessoas que experimentam o encontro divino, elas são multiplicadores ocasionais da mensagem. Elas saem para falar daquilo que elas têm vivido, daquilo que elas têm experimentado. Agora, nós temos a multiplicação programada, né? Não a multiplicação ocasional, que foi o que Jesus fez com os 12 e com esses 3. Ele treina vivencialmente, né? Talvez não é um método claro para os discípulos, não tem um esqueminha, não tem uma cartilha, não tem um passo a passo programado, mas está muito claro na cabeça de Jesus. Não é claro para os discípulos, mas para Jesus é claro. Quando ele entende que a etapa foi vencida, os discípulos aprenderam o que precisava aprender, talvez o nosso conceito não, mas no conceito de Deus estava pronto, ele podia voltar para o Pai e deixar os discípulos à frente, que a mensagem seria multiplicada. Né? E a gente podia levantar vários questionamentos. Era o pessoal que estava trancado atrás das paredes, com medo, né? É um risco muito grande. A galera não tinha compreensão clara de muita coisa que Jesus falava, né? É um risco muito grande que a mensagem seja distorcida. Jesus arriscou. Ele entendia que o preparo daquele grupo estava feito, faltava a pitada final. E ele dá a ordem de ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai, mas ficai lá. Né? Lucas 24, 49 fala sobre isso. Diz que mais de 500 ouviram Jesus falar, mas quem permaneceu no cenáculo até que o Espírito foi derramado foram 120. Né? E eu já tenho falado isso. Depois de Deus ensinar várias coisas, depois de Deus trabalhar várias coisas, nos dar uma experiência, se revelar a nós, né? Se fazer conhecido, para que nós possamos ser testemunha, porque só pode ser testemunha quem tem uma experiência com ele. Se você só aprendeu teoricamente sobre ele, como Jó, né? Se você conhece ele só de ouvir falar, não dá para ser testemunha. Os teus olhos precisam ver o Senhor para você poder ser testemunha. Aqueles que já eram testemunhas precisavam de uma capacitação que ia além dos talentos dele. E por isso eles estão lá, recebem o Espírito Santo, recebem poder para ser testemunha. E a partir dessa pitada final, né, eu sempre falo que esse é o ingrediente final. Né? A gente precisa ser fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, fala que o que Deus requer dos dispenseiros e dispenseiras é que eles sejam achados fiéis. E às vezes nos achamos fiéis, mas não somos.
Nós negociamos a palavra de Deus, nós negociamos o ensino de Deus, nós negociamos aquilo que ele nos pede a fazer, como Saul fez. Saul recebeu uma ordem clara e, em vez de cumprir as palavras de Deus do jeito que ele havia recebido, ele ouve a palavra do povo e resolve fazer uma adaptação na ordem que ele tinha recebido. E aquilo desagrada a Deus. E muitas vezes nós somos mais criativos do que fiéis. Nós criamos muito em cima e esse espírito de Saul perpassa a igreja, né? E devia tocar os discípulos na época de Jesus. Jesus precisa saber quem é fiel. Então eu falo que com toda dificuldade, eles ainda têm as divergências entre eles, a igreja primitiva tem os seus problemas para superar, tem os seus desafios para superar, mas aquilo que era necessário para a multiplicação, que era ser achado fiel, ser achada fiel, eles encontraram, porque foram fiéis à ordem do Senhor. Receberam o Espírito Santo, e a partir dali, o Espírito Santo tem uma ação cumprindo a palavra de Jesus, atraindo multidões, né? Num primeiro momento já vem uma multidão para o cenáculo para ver o que está acontecendo, se maravilha, ouvindo falar das maravilhas de Deus na sua própria língua, e a palavra fala que 3.000 se convertem naquele dia. Estrutura humana nenhuma, espaço humano nenhum daria conta de cuidar e de ensinar aquelas 3.000 pessoas, né? De uma hora para outra, a igreja pula de 120 para 3.120. E Deus utiliza o quê? A multiplicação nas casas daquelas que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus. Os 120 no cenáculo se tornaram os primeiros líderes. Tinham os apóstolos, né, que eram os fundamentos da doutrina, quem checava todas as coisas e ajudava a definir o que realmente era a palavra de Deus, mas todos aqueles 120 podiam levar os 3.000 para as casas deles para compartilhar o que eles viveram com Jesus, né? E ali vem a primeira multiplicação, o número de pessoas sobe rapidamente para 5.000, né? Depois de um tempo a coisa vai acontecendo ali em Jerusalém, vem uma perseguição que faz com que eles se espalhem, a multiplicação continua acontecendo em outras localidades, outras cidades. Num primeiro momento, os judeus das outras cidades é que ouvem do evangelho, aqueles que foram dispersos foram falando só para os judeus. Em Antioquia se fala pela primeira vez para gentios, né? Para pessoas que não são da religião judaica. Ali em Antioquia pela primeira vez, mas várias outras localidades começam a receber a palavra de Deus. E quem ajuda a organizar esse movimento intencional por parte de Deus, mas esse movimento que aconteceu por parte dos homens, eles não tinham planejado isso, né? Deus deu um jeito da coisa acontecer, né? A movimento intencional. E quem faz com que as comunidades recebam a palavra de Deus? Essas testemunhas que conviveram com Jesus e vão ensinando daquilo que já aprenderam. Então, a multiplicação tem a ver muito com isso. Nós temos o nosso passo a passo, nós construímos um trilho, como nós chamamos como igreja metodista, as regiões já têm o seu trilho para preparação de líderes, de discipulado, para ver a multiplicação. Mas mais do que isso, se espera que você, né, filho, filha de Deus, que tem buscado a presença do Pai, que tem vivido à luz da presença de Deus, que tem estado com Deus, se disponha a testemunhar, a falar daquilo que você tem vivido com Deus para as demais pessoas. Não precisa ser um testemunho elaborado. Eu falei, e eu já tenho dito isso, quanto mais elaborado é o testemunho, menos impactante ele é. Porque o que toca pessoas não é a tua oratória, não é a tua organização, o que toca pessoas não é o teu conhecimento, o que toca pessoas é a tua paixão. E quanto mais nós organizamos para falar, menos paixão tem naquilo que nós falamos, né? Porque se você perceber, você ouvindo alguém apaixonado, ou alguém que foi impactado, impactada, contar uma história, ele não conta sequencialmente, ele não conta linearmente a história, ele conta a partir daquilo que mais impactou. Então, muitas vezes ele começa a história lá na frente, daí volta aqui para trás. Às vezes a gente não entende nada, mas dá vontade de viver. Você fala, rapaz, eu não entendi nada do que ele falou, mas eu fiquei curioso. Eu quero conhecer.
Porque nós tocamos os outros com a nossa paixão. Nós não tocamos os outros com o nosso intelecto. Nós tocamos os outros com a nossa paixão. Por isso que Deus chama pessoas para virem e verem, né, conhecerem a Ele, andarem com Ele, para daí depois sair para testemunhar. Então, querido, querida, você que está nos ouvindo nessa manhã e ama o discipulado e gostaria de obedecer à ordem de Jesus de fazer discípulos, mas às vezes fica com esse jeito, mas eu não sei como fazer isso, eu acho que eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta experiência. O que você adquiriu com Deus? A experiência que você já tem, né? Aquilo que vai e conta, né? Começa a perceber as oportunidades que Deus vai criar. É aquilo que a gente falou, né? Na igreja primitiva não existia uma programação, né? Os apóstolos não tinham programado vivenciar aquilo que eles estavam vivenciando, mas aconteceu. E eles aproveitaram a oportunidade. Então, começa a pedir que Deus te dê olhos para perceber as oportunidades que você tem no dia a dia para ser testemunha, né? E nessa hora de testemunhar, eu tenho brincado com isso. Eu falei, só cuidar de ser testemunha e não ser um chato, uma chata, né? Eu falo que o muçulmano radical é xiita, o religioso radical é chato, chata. A gente quer elaborar de um jeito, cortar o barato. Não, o que Deus pede não é para você ensinar teologia, não é para você ensinar ortodoxia bíblica, nada disso. O que Deus pede é que você conte a sua história, que você seja uma testemunha. O que você tem vivido com Ele, passa para os outros, né? Várias vezes, no início da abordagem, às vezes eu encontrava gente que falava assim, a vida não está valendo nada, a vida não está acontecendo nada. Eu falei, cara, a minha está boa, eu tenho alguém que me ajuda, né? Eu falei, para você que tem alguém que ajuda, mas eu estou sozinho. Eu falei, você gostaria de ter alguém que te ajudasse? Você gostaria de não estar sozinho também? Se eu conseguisse, eu gostaria. Eu falei, então deixa eu orar por você, porque tem um cara chamado Jesus que ele falou que estaria conosco todos os dias. Eu só me dispunha a abençoar, orar pela pessoa, startar esse relacionamento de diálogo com o não crente, voltar a perguntar como que estava a vida. Em determinado momento, eu sempre queria que Deus faria, e Deus sempre fez. A partir do momento que Deus fazia e a pessoa via claramente a resposta na vida dela, a gente estava pronto para continuar encaminhando ela a Jesus. Já tinha ganho o interesse da pessoa, daí ela queria saber mais. Então, você é chamado a ser um multiplicador, uma multiplicadora assim. E à medida que a coisa vai acontecendo, que mais pessoas vão tendo interesse no teu testemunho, em conhecer Jesus através da sua vida, daí nós vamos organizando. Provavelmente aí na terceira região, a Câmara de Discipulado já tem uma estrutura, né? O grupo de discipulado regional já tem uma estrutura para te propor de como eu posso organizar essas pessoas que se interessam num grupo. Isso é a multiplicação, né? Nós temos visto isso acontecer rapidamente nesse tempo de isolamento, né? Agora estamos chegando no fim, se Deus quiser, mas nesse tempo de isolamento online tem permitido que a multiplicação aconteça intensamente em vários lugares, né? Eu espero que a nossa conversa aqui hoje possa te inspirar, meu irmão, minha irmã, possa te inspirar a ser um multiplicador, uma multiplicadora da boa nova, né, as boas novas do Evangelho que Deus tem te permitido viver. E assim Deus te use para impactar a vida de muita gente, né? Eu sempre tenho falado isso, um slogan que o bispo Paulo Lockman utilizava aqui no Rio de Janeiro, né? Que cada casa, nós falávamos isso no passado, que cada metodista devia ser um missionário, né? Ou seja, por onde ele fosse, devia ser alguém que divulgava a palavra de Deus. E aqui a gente tem essa perspectiva que cada casa de um metodista se torne uma embaixada do reino de Deus, um lugar de divulgação do evangelho, um lugar de divulgação de boas novas. E a expectativa é essa, que você se torne um multiplicador, uma multiplicadora do evangelho de Deus, tornando Cristo conhecido aí no seu nicho de relacionamento, onde você está. Ok, querido? Pastor Israel, eu creio que ele está conosco aí para a gente continuar dialogando. Muito bom, muito bom. Muito bom, bispo. Uau! Nossa, que palavra aqui.
Nossa, muito interessante essa questão dos multiplicadores ocasionais e dos multiplicadores por programação, né? Nossa, é fantástica essa palavra e, nossa, impactante. Essa questão também de que a criatividade atrapalha muito a nossa questão da fidelidade para com Deus, né? A gente tende a ser muito criativo. Eu lembro até uma palestra do Daniel Godry, que ele fala sobre cães e gatos. Não sei se você já chegou a ver, Bispo. Não, Ele não fala vi. que o cão ele é fiel. O cão ele é fiel ao dono. Agora o gato é criativo, ele quer a casa do dono, né? E ele fala, o Brasil tá cheio de gente inteligente como gato e pouca gente fiel como um cão, né? E O eu Daniel brinco Godry é um dos isso. palestrantes. Eu sempre brinco isso, Zé, que a gente está acostumado a mexer na receita, né? Usando a linguagem da cozinha. Eu falei, a gente gosta de pôr um tempero segundo o nosso gosto. Só que a receita que vem de Deus é perfeita. É verdade. Né? Romanos 2 já deixa isso claro, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Então, quando eu agradável. mexo na receita que vem do céu, eu estrago a receita, na verdade. Né? Então, a É minha verdade. criatividade em mexer na receita põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Eu já tenho dito para a galera, pega a receita que veio do céu e faz ela do jeito que Deus mandou, amigo. Não inventa nada. É melhor. Né? Verdade. E a gente, como brasileiro, a gente gosta de dar jeitinho nas coisas, né? Eu lembro que quem trabalha no discipulado, com certeza já deve ter vivido isso, né? Ou ter feito isso, né? Ou visto ou feito. Eu lembro que as pessoas, quando querem um material, querem o esqueminha, eles acabam pegando aquilo e falam, não, agora eu vou mexer porque vou trazer para minha realidade, né? E aí fica um esquema, outro esquema, outro esquema, outro esquema, um modelo, vão criando outros modelos dentro dos modelos, né? Porque cada um tem a sua realidade. Então a gente tem 500 modelos de discipulado, 500 esqueminhas de discipulado, quando na verdade o discipulado é vida na vida, né? É essa Verdade. praticidade, né? E a gente ouve muito isso também, bispo, né? E o senhor deve ter ouvido e deve ter falado muito também, que o sucesso do discipulado é fazer sucessões. A multiplicação, ela não é uma multiplicação de modelos, né? Mas de líderes, de cristãos, de pessoas que vão levar essa mensagem adiante, vão ser essa testemunha, como o senhor disse. Fantástico. Né? Porque o evangelho é isso, é você poder se tornar uma testemunha autêntica da sua paixão por Cristo. É demais isso, fantástico. Eu queria a gente iniciar aqui o nosso bate-papo aqui de perguntas e respostas. O pessoal já está mandando algumas perguntas aí. Eu quero incentivar a galera a mandar a sua pergunta para a gente estar trabalhando aqui agora nesse momento. Eu queria fazer duas perguntas aqui em nome do GT, Bispo, porque a gente tem uma grande dificuldade, eu acredito que a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade quando se fala de multiplicação, né? A gente tem dificuldade, talvez, de multiplicar os pequenos grupos, de multiplicar a quantidade de discípulos na igreja, porque vai chegando um momento que a igreja entra num platô, né, num círculo vicioso ali. E aí eu queria perguntar para o senhor bispo se como que a gente pode vencer, porque vai chegando um momento que a igreja dá uma estagnada, né? Alguns falam que é nos 200, quando chega na igreja chega em 200, outros falam... E aí a pessoa ela se vê num platô religioso ali, até mesmo dentro do próprio discipulado. Como que pode se romper isso, né? Eu não sei se lá em Mandaguari o senhor viveu isso, e como é que a gente pode romper esse platô, esse momento que dá uma estacionada e dá uma empacada, e parece que não vai mais para frente. Ali em Mandaguari nós tivemos 2 momentos, não chegou a entrar num platô, né? A gente sempre fala o seguinte, um ciclo de novidade, né? Um ciclo de novidade ele dura em média de 8 a 12 anos, né? Então a gente brinca com o teste dos 10 anos, né? O que a galera fala que é avivamento, muitas vezes é esse movimento que no início foi uma ação de Deus e depois de um tempo, às vezes, aquilo que a gente falou, por mexer na receita a gente perde a ação de Deus, mas ainda vai na empolgação,
né? E daí, nos 10 anos, o gás acaba e a galera não percebe. Aí é onde se entra no platô. Daí tem a outra expectativa, que a igreja fica no platô. Se não tiver nada, você vai ficar no platô até os 30 anos, mais ou menos, daí começa a entrar num viés de queda, né? De descer. Então, são os ciclos, normalmente, ministeriais. A galera que fala isso falou olhando historicamente, né, esse ciclo. Então, fala assim, que de tempos em tempos, você, como pastor, tem que discernir em Deus qual que é o próximo passo. Porque eu falo assim, o que você recebeu como visão de discipulado, eu falo assim, a estrutura que você tem hoje, como igreja de 50, 100 membros, não vai servir à medida que a igreja vai crescendo. Você precisa ampliar, você precisa mudar. O pessoal que chegou hoje na igreja, ele tem uma expectativa. Depois de 4, 5, 6 anos, ele tem que continuar prosseguindo no conhecimento do Senhor, como Paulo fala lá em Filipenses, né? Então, você tem que ir agregando, você tem que ir ampliando, né? Se você não quer que a igreja fique no platô, eu tenho que entender isso. Eu tenho que lidar usando a linguagem de Paulo também, se eu não me engano, para Timóteo. Eu tenho que lidar com os jovens e eu tenho que lidar com o ancião. Quando ele fala jovens, vocês são fortes, né? Eles falam anciões, vocês conhecem o Senhor desde o início, né? O que Paulo está falando? Tem uma galera que começou desde o início, estava ali, vai avançando. Chega uma hora, vai surgir uma outra geração, a geração dos jovens, e eu tenho que providenciar alimento e uma dinâmica para os dois, né? Se eu tento só num modelo de igreja, eu falo assim, à medida que a igreja for avançando, você vai ter várias igrejas dentro do mesmo espaço. Se você não tiver a sensibilidade de discernir isso e providenciar coisa especial, né? Você vai perder a força do movimento, porque o pique do idoso é né? O pique, eu sempre tenho falado isso, o pique que eu tinha com 20 anos de idade não quer dizer que eu deixei de ter, mas hoje você já avalia, né? Você já pensa. Hoje as minhas preocupações, o que me chamava a atenção com 20 anos de idade, hoje não chama mais, né? Não é mais novidade. Hoje o meu desejo é outro. É diferente. Né? E se você não tiver essa sensibilidade de perceber isso e organizar o discipulado nessas várias faixas etárias, você vai perder a vitalidade daquilo que um dia foi um movimento. Né? Você tem que manter esse movimento de 10 anos. Verdade. Lá em Mandaguari, a gente começou a perceber isso. Né? Chegou um período... a igreja entrou num platô. E eu comecei a orar para entender o que estava acontecendo. Uma palavra simples, né? Se você é mais pentecostal, eu creio que foi uma revelação. Se é mais tradicional, foi um insight que eu tive, né? Mas veio aquela palavra que todo mundo sabe. Jesus morreu com 33 anos de idade. Foi a palavra que Deus me deu. A hora que veio essa palavra, eu falei, é verdade. Eu fui pesquisar para saber a média de idade dos discípulos de Jesus. Né? Quando Jesus morreu, eles tinham em torno de 27 a 28 anos de idade. Né? Em linguagem do Sul, como a gente fala, era uma piazada. Era uma piazada. Então, eu falei para a Cláudia, Cláudia, os nossos líderes, a nossa liderança envelheceu com a gente. A gente tem que dar uma renovada na idade da nossa liderança. Porque alguns que no início tinham sangue nos olhos, estavam dispostos... Sangue novo. Esses que no início tinham sangue nos olhos, alguns tinham casado, já tinham filhos, filhas, já tinham outras necessidades com as quais se ocupar. E a gente começou a fazer isso, tentar fazer uma transição de liderança, mantendo essa liderança. Que eu falo assim, hoje, né, Israel, uma dificuldade que a gente tem nessa transição de liderança, porque às vezes o ancião é visto como alguém improdutivo, né? Alguém improdutivo que já está em fim de carreira e ninguém quer estar nessa posição. Então o cara se agarra ao que pode, né, na função de trabalho para continuar sendo notado, a mulher notada,
sendo relevante, respeitado. E às vezes ele não percebe isso, que ele já não produz mais como antigamente, né? Então, eu conversando com um pastor amigo nosso, o Dilon Vergara, lá de Curitiba, ele fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele falou, mano, o que caracteriza a criança? O que faz com que a criança seja notada? Né? Daí ele falou assim, quando a mãe arruma. Porque quando você fala assim, a criança está bonitinha, quer dizer que ela está arrumada. Porque é difícil criança feia, né? Tem, mas é difícil a criança que seja feia. Ninguém fala, oh, que monstrinho. Ninguém fala isso da criança, né? A criança, naturalmente, é agradável, né? Então, ele falou, o que caracteriza se a criança está arrumada? Ele falou, o que caracteriza a adolescência? Né? O que marca o adolescente? O adolescente sempre está preocupado com o corpo perfeito, porque aquela entrada no grupo, né? Então ele tem que corresponder ao padrão do grupo. Então é aquele negócio da academia, disso, daquele que você está um pouco fora de forma, vai ser o gordinho do clube, aquele negócio, né? Mas é essa questão da estética. O que caracteriza a juventude, né? O início da juventude, os projetos, os sonhos que eu tenho, as conquistas que eu quero realizar, né? Ele falou, o que caracteriza a meia-idade? Quando você reúne com os amigos, as conquistas que você conseguiu, né? Então, no início, com 20 e poucos anos, eram sonhos, projetos, com 40 e poucos anos são conquistas. Eu me formei, eu estou com tal emprego, comprei uma casa, tenho um carro, né? Então você está prosseguindo na vida. Ele falou, mas o que caracteriza a terceira idade? Muita gente vê a terceira idade como a entrada no encerramento, né? Aqui no Ministério Metodista a gente já sabe que 70 anos é a linha de chegada, né? 70 anos é a linha de chegada. Então ninguém quer pegar isso. Daí ele falou assim, que ele começou a trabalhar com a galera dele essa perspectiva. Ele falou, você hoje é reconhecido pela sua história, se você tem uma história relevante, pela sabedoria que você acumulou ao longo dos anos. Se você tem uma história e tem sabedoria, as pessoas vão vir para te ouvir. As pessoas vão te procurar para ouvir você. A tua relevância já não está mais no que você faz. A tua relevância está no que você fez, na história que você construiu, né? Então, eu falei, cara, usando isso, a gente foi fazendo a transição. O legado, né? Para ajudar as pessoas a largarem. Ele falou assim, que cargo tem a ver com carga. Se você está disposta a levar a carga, você pode estar no cargo. Agora, se você entende que não, usufrui nessa posição de relevância, de conselheiro, de conselheira. Você continua sendo relevante para ajudar quem tem pique para levar a carga a ter um ministério mais produtivo. Então, a gente usando isso lá, a gente começou a fazer a transição de liderança e a igreja voltou a produzir, né? Eu falo que a hora que a gente saiu rapidamente do platô, identificamos o platô, ficamos 1, 2 anos no platô e saímos para um período de multiplicação mais intensa do que o início. Porque no início a gente estava aprendendo a lidar com o discipulado, né? A gente estava aprendendo a mexer. Essa segunda geração já foi a geração que nasceu numa igreja que tinha o discipulado como uma ênfase clara, né? Eu falo que a geração do meu filho Pedro e de alguns meninos lá em Mandaguari, ela não conheceu outra igreja. Para elas, a igreja em discipulado era a realidade, né? Quando eles cresceram, já era assim que a igreja em Mandaguari funcionava, né? Então, é lógico que eles, tendo isso claro na cabeça, eles conseguiam maiores, melhores resultados do que a galera do início, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta ou se divaguei demais aí, amigo. Respondeu. É avaliar a situação, o caso, né, as faixas etárias, ver aonde há uma oportunidade de ter um gás, ver aonde há oportunidade de sabedoria, para que a sabedoria junte com o gás aí, some forças, para que a igreja não pare, não continue avançando. Ficou muito claro, bispo.
ficou muito E claro. uma coisa que eu sempre falei... Então, essa primeira pergunta, ela foi mais nesse sentido. Deixa eu só falar. Pode uma falar, coisa Bispo. que eu sempre falei, o que você precisa, depois de ter o discipulado instalado como ênfase na sua igreja, o que você precisa é ter um meio diagnóstico claro e rápido, para você começar a perceber quando a igreja está entrando no platô. Legal. E já buscar soluções para isso, né? Eu sempre falo isso. Se você percebe, usando a ilustração de uma linha de montagem, se você percebe que uma engrenagem está rangendo, você já vê para lubrificar. Se você não notar isso, ela vai engripar. Daí você tem que parar toda a linha de montagem, isso. A dificuldade é maior, né? Então, você tem um meio diagnóstico legal para perceber isso quando está entrando no platô, você evita que ela entre ou evita que ela fique muito tempo no platô, né? Legal. A primeira pergunta ela foi focada mais em uma igreja que já está funcionando na estrutura do discipulado e que encontrou, então, um platô. A segunda pergunta que eu quero fazer aqui, em nome do GT, é para a igreja que está começando o discipulado, né? Para quem já está começando o discipulado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância que é ter uma boa base e uma boa equipe para que haja multiplicação, para que haja uma boa consolidação e uma boa multiplicação, né? Porque uma coisa reforça a outra, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, Bispo, para nós, porque tem muitas igrejas que estão caminhando com o discipulado já há um tempo, e tem algumas igrejas que estão engateando aí com o discipulado, né? Meio que aos trancos e barrancos, e ainda não conseguiram engrenar algumas coisas, e aí para que o senhor também passe uma perspectiva aí, uma orientação para nós nesse sentido. Joia. É isso que você citou, né? A equipe é tudo, né? Eu falo, se você tem uma equipe de excelência, você vai ter resultados excelentes. Se você tem uma equipe ruim, os resultados não vão ser bons, né? E a equipe não tem a ver com o talento. Eu já tenho falado isso, que a maioria da história cristã é a história dos de um talento que foram ativados e aprenderam a depender de Deus. Eu sempre lembro, quando a gente fala em equipe, eu falo, cara, lembra que você sempre vai ter Jesus na equipe. Sua equipe é composta de Jesus, Espírito Santo e do Pai, né? Então, é uma equipe de vencedor, tem tudo para dar certo, é só ouvir. Eu falo, é como jogar futebol na equipe com Zico, Pelé, Rivelino, Tostão, nós vamos papelada com essa turma, não tem como perder, amigo, não tem como perder. Sei que uma equipe dessa... mas eu vou responder pelo que a gente fez em Mandaguari, né? A nossa experiência lá. Quando a gente foi começar, eu entendia isso, eu precisava de gente que me ajudasse a multiplicar a visão. Então, eu apresentei o projeto para a liderança. Primeiro, nós entendemos que nós havíamos chegado como igreja num limite e entendemos que o instrumento era o discipulado para a gente trabalhar. Então, conhecemos o modelo e eu levei as pessoas da igreja para conhecerem o modelo no encontro de discipulado que a gente desenvolvia, né? Então, eu tive várias pessoas, centenas de pessoas da igreja que passaram pelo encontro de discipulado. Na época, nós já tínhamos 470 membros, e daí depois eu não conseguia iniciar o discipulado com aquela turma toda, né? Eu tinha que selecionar a equipe. Então, eu fui criando alguns critérios para a seleção, né? Eu fui criando... Qual que foi o primeiro critério? Nós estabelecemos uma classe de formação de líderes para o discipulado. Então, quem se dispusesse a fazer a classe formar era o primeiro funil, né? Para minha surpresa, teve mais gente que concluiu do que eu imaginava, né? Porque a gente sempre tem a expectativa, vai começar 80%, vão deixar no meio, no fim, 80% concluíram a classe. Eu falei, me lasquei. Eu achei que ia dar menos gente. Formaram na classe, né? Formaram na classe 237 pessoas. Surpreendeu. Daí, dessas 237, no decorrer do processo, eu e minha esposa nós estabelecemos alguns critérios de seleção, né?
para quem seriam as pessoas que nós escolheríamos. Eu aprendi esses critérios de seleção com o David Cornfield na CEPAL, aplicamos ali e selecionamos uma equipe inicial de 18 pessoas, né? 11 mulheres e 7 homens, e nós começamos com essa equipe, que nós chamávamos de grupo matriz, né? Lá em Mandaguari nós usávamos a nomenclatura célula, né? Então nós chamávamos de célula matriz. Eu comecei 7 homens, a Cláudia discipulando 11 mulheres, né? Acertamos em todos? Não. A gente estava começando. Então, eu falo assim, querido, você que está começando, você precisa ter a equipe. Você vai escolher a equipe certa? Não, provavelmente não. Né? Eu falo que é como ser pai. O primeiro filho, o filho mais velho, é a nossa cobaia. A gente nunca foi pai, né? Nunca foi mãe, então a gente vai testar o ser pai com o filho mais velho. Né? E os erros que você cometeu com o mais velho, você corrige com o segundo. Né? Você provavelmente... Eu falo, você começa a ficar... E provavelmente ninguém vai querer ter uma equipe igual a de Jesus também, né, bispo? Não, né? Se você olhar, diz que alguém brincou e resolveu fazer um trabalho de consultoria e enviou o perfil dos 12 apóstolos para consultoria e uma descrição de cargo. Falou, eu preciso contratar alguém com essas características nesse cargo, eu tenho esses 12 candidatos aqui, o único que passou foi Judas. O único que passou na consultoria foi Judas. Os outros 11 foram reprovados. Então eu falo assim, você vai formar com a sua vida, né? Eu brincava isso, você pode não ter equipe perfeita, Uau. Mas a sua vida vai fazer. Quando eu ia dar palestra presencial sobre equipe, eu falava isso, cara, faça uma lista das características que você gostaria de ter. Se Deus te desse a graça de escolher os discípulos, quais as características? A galera põe fiel, consagrado, vida santificada, põe um monte de coisa. Teve um maluco que uma vez o cara pôs assim, um tem que ser rico porque alguém vai ter que pagar as contas, né? Então, foi o cara mais sincero que eu vi. Foi o único que pôs isso, né? Mas aí, depois deles porem todas as características, eu falava assim, abre lá em 1 Samuel 22, vê as características da equipe que Deus deu para Davi, dos valentes de Davi, endividado, amargurado de espírito, né? Pessoas depressivas, pessoas sem esperança. Eu falei, agora vê o que essa equipe se tornou em 2 Samuel 23, que fala dos feitos do valente de Davi. Né? Eu falei, foi uma equipe que jogando com Davi unida nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu. O que fez dessa turma de 1 Samuel 22 os valentes de 2 Samuel 23? Eu sempre falo, um cara chamado Davi. Davi ensinou com a vida dele. O que a galera está falando lá, Samar, que parou no meio do campo de lentilhas, matou 800. O primeiro de quem cantou em Israel, que Saul matava milhares, Davi os 10 milhares. Então, eles aprenderam a matar 10 milhares com Davi. O primeiro que matou gigante, nos feitos dos valentes de Davi, está lá, eles matando gigante. O primeiro que matou gigante foi Davi. Né? Fala lá do que desceu na cova e matou o leão, na cova, na época da neve. Quem matava leão e urso quando era pastor era Davi. Então, eu sempre falo assim, na seleção da equipe é importante os critérios de seleção, mas depois de selecionada a equipe, o fator essencial na vida da equipe é você como líder. Né? Então, eu falo, se torne o líder que você gostaria que os seus discípulos fossem, se torne a líder que você gostaria que seus discípulos fossem, se torne um líder inspirador, impactante, e, como dizia Paulo, alguém que aqueles que te seguem pode imitar. Né? Imite a Cristo para que eles possam imitar você. Seja o primeiro a varrer, né, bispo? Exatamente. Seja o primeiro a servir, você vai terá um líder. Exatamente. Daí você vai formar uma equipe de excelência. Eu quero pedir para o Vini, então, bispo, obrigado. Isso. Eu acho que ficou claro aí na explicação, né, que
A gente não multiplica célula, a gente multiplica líderes, a gente não multiplica igreja, a gente multiplica influência da igreja através das pessoas, né? E assim o reino expande. Ficou claro para nós, bispo? Eu quero pedir para o Vini, para a gente já passar para as perguntas online aí da galera. Vini, abre para nós a primeira, por gentileza. Vamos lá, do Rubens Farrado Júnior, pastor Rubens. Bom dia, bispo. Dentro do nosso grupo discipulado, como identificar esses que transmitiremos mais os detalhes? Como aqueles que Jesus escolheu para andar perto. Os três. Sem sermos classificados como exclusivistas e que fazem acepção de outros. Tá. Classificado a gente vai então, ser. O Rubens está perguntando aí como que a gente identifica esses três. Eu falo assim... Não tem jeito, né, bispo? Classificado a gente vai ser. Fazendo uma parte antes de responder a pergunta, Rubens, se tem uma coisa, se preocupe com o propósito, não com a reputação. Se preocupe com aquilo que você tem a fazer. Se você se preocupar com a reputação, você não faz mais nada a não se agradar aos outros, né? E daí eu vou ser infiel àquele que me chamou. Daí eu vou ser infiel àquele que me chamou. Eu tenho que ter o foco naquele que me chamou. Então, quem for preterido, já aconteceu com Jesus, né? Depois de Jesus selecionar os 12, em João 6, teve uma galera que achou que o discurso ficou duro, porque daí já não tinha mais a recompensa em vista, então ele falou que a exigência já não valia mais a caminhada. E se uma galera deixou de seguir Jesus, a gente vai passar por isso. Mas quais as características que eu olhava, quais as características que eu avaliava? Então, eu sempre falei, eram 6 características que eu aprendi na CEPAL. Primeiro, se o cara ouve a minha voz, né? E isso não tem nada a ver, eu sempre falo com a liderança, a galera tem a mania de quem não ouve a sua voz já chamar de rebelde, de infiel. Eu falo, tem nada a ver com isso, amigo. Tem nada a ver. Na igreja metodista, a gente vive um ministério que é itinerante, né? Então, quando eu cheguei aqui, já tinha uma galera estabelecida, né? Quando normalmente você chega na igreja, você não vai iniciar. E aquela galera que se converteu no pastorado, um outro pastor, uma pastora, ele tem uma tendência emocional a ter um vínculo com aquela pessoa e com os ensinamentos que aquela pessoa teve. E, às vezes, sem você perceber, numa ou outra coisa, você vai entrar em choque com os ensinamentos que ele recebeu. Então, é normal, eles vão ficar fiéis à voz do pai deles, né? Tem uma passagem do Antigo Testamento que é assim, está lá o profeta falando que plantasse, comesse naquela terra, comprasse território. E tem os filhos de determinada linhagem que falam não, porque eles aprenderam com o pai deles que não deviam fazer isso. O pai falou, não, nós somos estrangeiros, e eles ficam fiéis. Gerações depois, eles ficam fiéis. Então, vai acontecer. Mas não tem como você implantar um projeto com gente que não ouve sua voz. Então, eu falo, cara, é uma questão funcional. Se a pessoa não me ouve, não faz o que eu peço, eu não tenho como dar seguimento a alguma coisa. Então, eu só posso tocar com quem ouve minha voz, né? Quem não ouve, só quer a posição para fazer do jeito dele, não dá. A segunda característica que eu falo é se a pessoa é disponível, está disponível, disponibilidade, se a pessoa tem disponibilidade, na verdade, né? Porque, normalmente, se a pessoa não organiza a agenda dela para passar tempo com você, de repente ela não vai aprender, não vai ouvir, não vai ter tempo de interação. Então, eu sempre fiz o teste disso. Todo mundo tem uma agenda cheia nos dias de hoje, mas quem estava disposta a organizar, a abrir mão de alguma coisa da sua agenda para ter tempo para o discipulado, né? Na CEPAL, o David Cornfield sempre falava isso com a gente. Ele exigia da gente 2 coisas que nós pararíamos de fazer para discipular. O que você vai parar de fazer para dedicar tempo ao discipulado? Então, a segunda coisa que a gente avaliava é essa disponibilidade. A terceira coisa que a gente avaliava para a seleção é se a pessoa tinha seguidores, né? Porque eu não tenho como começar uma multiplicação com alguém que não tem ninguém para falar, né? Então,
a pessoa já tem naturalmente seguidores, é alguém que é uma pessoa que atrai. Então, a gente só preparava quem já tinha seguidores, a terceira característica. A quarta, se a pessoa tinha um espírito ensinável, ela estava disposta a aprender, né? Eu falo que esses são muito fáceis de identificar, né? Eu falo, quem está disposto a aprender, na interação com você tem perguntas. Quem não está disposto a aprender, só quer se dar a conhecer, ele gosta de falar do que ele está fazendo, né? Então, eu já tive em várias reuniões que tinha pastora que falava, eu tenho uma pergunta, e, na verdade, o cara era um pavão, né? O cara só queria falar do que ele estava fazendo na igreja, se dar a conhecer para, de repente, pegar uma beira, um convite para alguma coisa, ao invés de ter perguntas. E eu tinha gente que eu sabia que tinha resultado, e o cara só queria, bispo, posso fazer uma pergunta? E fazia a pergunta só e acabou. Então, eu falava assim, esse tem um espírito ensinável. Esse tem um espírito ensinável. Eu sempre falei para os meus discípulos, eu falei, cara, vocês vão ter gente aqui que eram amigos, são amigos nossos. Já falei para a galera aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, a gente vai trazer pessoas que hoje são referências nacionais na área do discipulado. Paulo Mazzoni, o Luciano Subirá, o Danilo Figueira, né, o Pedro Estrela, toda essa galera já esteve com a gente aqui, né? O Bruno Monteiro, aqui do Rio. Eu falei, cara, para vocês usufruírem do melhor desses caras, aprendam a fazer boas perguntas. Se tiver boa pergunta, vocês tiram o melhor conteúdo. Se vocês perguntarem mal, é isso, né? Se vocês falarem, esses caras estão... Eles convivem com gente top o tempo todo, né? Então, pergunta bem, né? Então, a gente já via isso. Quem tem esse espírito ensinável, a quarta característica, eu tenho para mim, né, Israel, que nada na vida cristã acontece a parte de Jesus. É aquilo que João falou no capítulo 1. Sem ele, nada do que é feito se faz. João, capítulo 15. Se permanecerdes em mim, vocês vão dar muito fruto. Então, para mim, essa é uma característica que a gente sempre vive de oração, né? Vida de consagração, né? Então, todos os meus discípulos, eu tenho um discípulo que hoje não está mais na Metodista, o Cezinha que fala isso, que quando ele veio para estar com a gente ali, ele parou a vida dele para estar com a gente. Eu falei, não, então tá jóia, amanhã, 6h da manhã, você vem aí. Ele achando que ia dar uma revelação sensacional, algo extraordinário. Ele falou, o pastorzão ficou orando comigo, né? Ele ficou orando comigo das 6. O Cezinha falou assim, eu nunca orei tanto na vida, né? Fiquei das 6 da manhã até por volta das 11, a gente ali orando e tudo. Deu 11 horas, a gente parou. Eu achei que ele ia falar comigo. Ele falou, então tá jóia, cara, vamos almoçar, né, amigo? E ele falou, disse que eu falei para ele, amanhã 6h de novo. E aquela semana foi desse jeito e o bicho aguentou, né? E o bicho aguentou a semana. Quando chegou sexta-feira, eu falei para ele, tá jóia, semana que vem pode aparecer às 9, amigo. Daí vem para conversar, porque eu percebi que você tem sede e fome do reino de Deus. E eu não vou perder meu tempo com ninguém que não tenha fome e sede dele, né? Eu já perdi muito tempo com religioso. Eu não tenho mais tempo. Então, era outra característica que a gente olhava. E a última, que eu colocava aquilo que eu já citei, se era fiel, né? Quando eu queria testar se alguém era fiel, eu dava uma tarefa muito estreita, onde a pessoa não podia criar, né? E eu sempre cito um rapaz do Banco do Brasil, que foi meu discípulo, gerente do Banco do Brasil, acostumado a planejamento, a traçar planejamento. Eu pedi para ele fazer um negócio de um jeito, e é lógico que ele tinha uma formação bem melhor que eu para aquilo, né? O que eu pedi para ele era simplório demais. E daí ele fez a coisa incrementada, baseada na formação que ele recebeu, e trouxe para mim, pastor, dá uma olhada, aquilo que o senhor me pediu, eu achei que assim ficava melhor. Eu falei, querido, não vou nem olhar.
não vou nem olhar, desculpa, vai lá, volta lá e faz. Ele falou, não, mas dá uma olhada. Eu falei, não vou. Volta, o cara saiu, ficou meio chateado, fez do jeito que eu pedi, trouxe, falou, pastor, está aqui, do jeito que o senhor pediu. Posso ir? Eu falei, não, fica aí, deixa eu só dar uma olhada para ver se ficou mesmo. Eu olhei e falei, cara, ficou do jeito que eu pedi. Agora faz o seguinte, vai e faz do seu jeito, que provavelmente do seu jeito estava melhor. Né? Eu falei, você está mais... Traz aquele seu jeito. Só que daí eu expliquei para ele. Eu falei, amigo, eu não queria saber o quanto você era capaz, nem o quanto você era criativo. Eu queria saber se você é capaz de obedecer. Porque tem situações que Deus não vai poder explicar para a gente o porquê para fazer daquele jeito. E se a gente altera as orientações de Deus, a gente põe tudo a perder. Então, eu precisava saber se você, com toda a sua capacidade, era capaz de ser mais humilde e fazer do jeito que foi pedido, se você era fiel. Então, eu fazia esses testes com essas 6 características, eu escolhia. Com essas 6 características, eu selecionei o grupo. Né? Até esse menino aí, contando uma última experiência, né? Na hora da disponibilidade, ele gerente do Banco do Brasil, eu liguei para ele numa segunda-feira e pedi. Eu falei, cara, quinta-feira, 3 horas da tarde, você pode passar aqui no meu escritório? Ele falou, pastor, é horário de trabalho. Eu falei, por isso que eu estou ligando antes. Eu sei que você é gerente, tem uma flexibilidade de horário maior para você se organizar. E ele se organizou e veio. Quando ele chegou, pastor, pois não. Eu falei, cara, eu queria orar com você. Eu orei por ele, ministrei sobre a vida dele, acabei de orar. Ele falou, só isso? Eu falei, por quê? Você quer perguntar alguma coisa? Ele falou, não, o senhor que me chamou aqui. Eu falei, não, o que eu queria fazer com você eu já fiz. O cara saiu sem entender nada. O pastor me tira no horário de serviço só para orar por mim. Né? Passou um tempo, eu fiz de novo. O cara veio. Né? Estava avaliando a disponibilidade. Quando eu fiz a terceira vez, eu falei, ele não vem, ele veio. Na terceira eu falei, amigo, eu já passei da meia-idade, eu perdi a maior parte da minha vida no meu ministério jogando pérolas aos porcos, com quem não se interessava pelos tesouros que Deus me deu, que eu podia compartilhar. Eu percebi que hoje, para você, você está disposto a mexer na sua vida para receber aquilo que eu posso dar. Então, eu queria convidar você a andar comigo, né? A estar perto de mim. Esse cara se tornou um discípulo fiel. Né? Daí eu expliquei para ele o porquê que eu fiz daquele jeito. Né? Uau! Que eu falei, eu não tenho mais idade para errar. Eu não tenho mais idade para errar. Uau. Se eu errar na escolha... Nem tempo para perder, né? Eu sempre uso como exemplo o Eliseu. Durante um bom tempo, eu preguei falando da unção radioativa de Eliseu, que mesmo morto, o cara ressuscita o jovem que toca nos ossos. Eu falo, cara, olha que unção o cara tinha. O cara morto fez o que eu não fiz em vida ainda. Eu sou bispo da metodismo, mas não ressuscitei ninguém. Você já ressuscitou alguém, Israel? Né? Eu, como bispo, não consegui ressuscitar ninguém. O cara morto está ressuscitando, amigo. Meu Deus do céu. Depois de um tempo, depois de mexer um tempo com o discipulado, eu mudei esse sermão. Eu mudei, o tema passou a ser a unção desperdiçada. Né? Elias escolheu corretamente Eliseu. Eita! Elias escolheu corretamente Eliseu. Quando Elias se retirou, ele pôde transferir para Eliseu aquilo que Deus deu. Eliseu escolheu errado. Geazi não era o cara que se habilitava. Quando chegou a época de partir, Eliseu precisou levar a unção para o túmulo. Deus falava assim, eu não quero carregar nada do que Deus me deu. Meu Deus! Quando eu for para o túmulo, eu quero ir com a tranquilidade que eu reparti com todo mundo que estava ao meu redor o que Deus me deu. E isso vai ter continuidade. Eu não quero encerrar. Né? Eu não quero encerrar processo de Deus nenhum na minha vida por escolher mal. Né? Porque eu sempre falo isso, o que é de Deus, a visão que é de Deus, ela vai além da sua existência. Né? Você recebeu de alguém e vai passar para o outro, é uma corrida de revezamento. Vai. Se você escolher mal seu parceiro, você fica sem poder passar. Daí Deus vai precisar fazer de novo, ele não vai poder fazer novas coisas. Ele vai precisar fazer de novo, porque você desperdiçou. Verdade.
Tá joia, querido? Desculpa Verdade. pregar na pergunta, mas... Verdade. Foi demais, foi demais. Vini, vamos então para a próxima pergunta, Vini. Vamos lá. Ajuda a gente aí, meu querido. Pergunta: Jesus preparou os discípulos por 3 anos. Hoje, qual seria o tempo ideal? Existe tempo ideal? Depende de quanto tempo Mônica você... França está perguntando isso. Depende de quanto tempo você dedica para estar com eles, né? Que eu falo, treinamento é vivencial. Eles vão aprender com o seu exemplo, com a sua vida. Então, Jesus separou 12 para estarem com ele, né? Marcos, capítulo 3, deixa isso. E teve digamos assim, um intensivo de vida, né? Com esse intensivo de vida, em pouco tempo, Jesus já está enviando os caras, em 1 ano e meio. 3 anos foi o ministério todo de Jesus. Jesus separou os discípulos mais ou menos com 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses de ministério. Então, na verdade, o tempo que Jesus investe diretamente nos discípulos é 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, ele prepara os líderes da igreja primitiva, os apóstolos, que se tornaram fundamento. Mas por quê? Porque eles passaram a estar com ele o tempo todo. Então, eu falo assim, o tempo vai ser muito determinado pelo tempo que você investe na vida dos discípulos, né? Pelo tempo que você investe. O começo da tarefa, segundo o ministério de Jesus, quando você já começa a dar tarefas práticas para treinamento, é logo depois da experiência, né? Jesus já cura o cara e fala, já liberta e fala, vai e se mostra aos seus. Então, a tarefa começa muito cedo. Os caras já começam a ser envolvidos no ministério logo depois da experiência, né? Mas eles estão... O tempo para preparo vai depender muito do teu tempo de investimento. Se você tem uma reunião por semana, vai demorar mais. Uau. Se você tem uma vida ao lado dos discípulos, vai demorar menos, né? Vai demorar menos. Eu sempre falo isso. A primeira geração de discípulos que eu separei em Mandaguari, ela já tinha o tempo dela comprometido com outras coisas. Então, eles tiveram que ajustar o tempo, mas eu não conseguia ter com eles tanto tempo. A segunda geração, os meninos, aquilo que a gente citou, que a gente foi fazendo a transição de liderança, a gente se reunia praticamente todo dia, porque muitos deles trabalhavam por turno, então dava 4, 5 horas da tarde, eles chegavam no escritório pastoral. Daí a gente se reunia, eu saía tomar um sorvete com eles. Então, todo dia, praticamente, a gente tinha 1 ou 2 horas de tempo de conversa, né? É lógico que essa geração que todo dia convivia comigo ficou preparada mais cedo, ficou preparada mais rápido, né? Tanto que tinha muita gente que citava assim, falava assim, o Cezinha é o seu melhor discípulo, porque o Cezinha foi um que parou a vida 1 ano para andar com a gente. Eu falei, não, o meu melhor está vindo aí. Quando ele começar, vocês vão ver. Ele falou, quem que é o seu melhor discípulo? Eu falei, o Pedro, meu filho. O Pedro convive comigo todo dia, desde que nasceu. Não tem um que tenha pego mais do que ele. E o Pedro é fera. Pedro é fera. Exatamente, né? Pedro é fera. Eu amo ouvir o Pedro também. O Pedro, com 18 anos de idade, já estava plantando a igreja. Com 18 anos de idade, já estava plantando igreja. Deixou um trabalho iniciado com mais ou menos 30, 40 pessoas lá no Paraná, né? Mas por quê? Cresceu vendo. Então, o tempo de preparo tem muito a ver com o tempo que você vai investir a sua vida nos seus discípulos. Quanto mais tempo você investir, quanto mais tempo você investir, mais rápido vai ser. Uau! Maravilha. Vini, vamos para uma última pergunta. Nosso tempo está já se encerrando. Pergunta de Gabriela Tovar de Oliveira Leite. Bispo, tem algum livro / material para indicar para ajudar no assunto? Abraços. Tá. Tem 2 livros que eu sempre... essa vai ser rápido de responder. Tem 2 livros que eu sempre indico como literaturas que eu falo de cabeceira para quem quer mexer com discipulado. A gente tem muitos bons livros, mas tem 2, porque para mim esses 2 falam de princípios. Um é O Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira, né?
O fazedor de discípulos, para quem mexe com discipulado, para mim é essencial. E tem um outro, chama Discipulado Radical, do Edmond Chan, né? Esse quem editou em português foi o pastor Elias Dantas, então você não acha em livraria, talvez ache pela internet, eu não sei, né? Mas são 2 livros que eles tratam de princípios e são gente que tem uma história frutífera nessa área, né? O Edmond Chan lá, eu não lembro agora se ele é de Singapura, de que região lá da Ásia ele coordenava um grupo de 100 mil discipuladores. Ele coordenava um movimento de 100 mil discipuladores. Ele teve no Brasil, eu vi ele uma vez ministrando, foi sensacional, né? E tem esse livro dele chamado Discipulado Radical. E o livro do pastor Danilo Figueira, O Fazedor de Discípulos, né? São 2 livros que eu indico para quem quer. E tem vários outros bons livros, né? Eu falo para a galera mais antiga, que tem o Ser e Fazer Discípulos, do Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, e tem o livro dele também, O Discípulo. Os 2 livros são mais ou menos semelhantes, o Ser e Fazer Discípulos. Ele foi o primeiro onde ele conta o testemunho dele. Ele era um pastor pentecostal, assembleiano, para implantar o discipulado. Então, ele dá o testemunho dele e também trabalha alguns princípios. São os livros que eu indicaria, o material para quem quer entender os princípios do discipulado. Daí, depois, para esqueminha e modelos, tem vários, né? Mas a gente vai deixar esses aqui. Para esqueminhas e modelos, a gente tem o nosso livro regional aqui, Discipulado como Estilo de Vida. Lembrando você, pastor, pastora, membro da igreja, está disponível na nossa sede regional, através da pessoa do Vinícius. Discipulado como Estilo de Vida. Inclusive está o nosso trilho lá também, que é para a gente começar a trabalhar como igreja. Vamos para a última pergunta aqui. Nosso horário está avançadíssimo. A pergunta do Zucoloto Treinamentos. Deve ser o Washington Zucoloto, pastor. Querido amigo e bispo humano, como você trabalhou os ciúmes e a inveja dos que não caminham tão próximo? Abraços, Chitão. É o Washington mesmo. Como que trabalhou essa questão dos ciúmes e da inveja dos que não caminham tão próximo? O Washington foi minha ovelha no Aí, Butantã, ó. quando eu fui pastor acadêmico Pastorzão. lá no Butantã. O Washington é um amigão, foi meu padrinho de casamento, ele e a esposa, né? Então, olha aí, ó. Olha aí, ó. Colocou uma pergunta bem na fogueira aí, ó. Não, mas é normal, vai acontecer, né? Eu sempre tenho falado isso. Como que você trabalha? Você tem que ajudar as pessoas a amadurecerem. Você tem que ajudar as pessoas a amadurecerem. Enquanto não amadurecerem, a Bíblia classifica algumas coisas como obra da carne, né? Então, quem é carnal é natural, vai manifestar a obra da carne, né? Então, você já sabe disso. Quando você pega para discipular, você pegou uma galera que é carnal, que é imatura, que é criança, né? Uma igreja que não tem o discipulado como uma ênfase, por mais anos de vida que esteja ali, né? Essas coisas vão fazer parte. Vai ter orgulho, vai ter dissensão, vai ter partido entre a igreja, vai ter as diferenças, é normal. Então, o que eu vou trabalhar? Eu sempre falei isso, né? O meu objetivo aqui é aumentar o nível. Aumentar o nível. Se eu peguei, usando números para dizer, se eu peguei uma igreja que está... Meu objetivo é chegar a uma igreja top 10. Mas se aqui a gente é top 3, meu objetivo é levar ela primeiro para top 4, top 5. E vai gradativamente galgando, né? Então, eu falo, tudo isso vai fazer parte. Ciúme, inveja, orgulho, mascarado ou mais aparente, mas vai acontecer. Aqueles comentários mordais, né? A Rádio Corredor, eu falo, tem no meio pastoral, quanto mais no meio das ovelhas. Não é inevitável, né, bispo? Na terceira região não tem esse tipo de coisa, mas aqui na sétima, lá na sexta, tem no meio pastoral. Não tem, aqui não tem. Só para lá. Então, eu falo assim, o que você faz? Você traz, Verdade. trabalha,
os que estão próximos de você, para eles amadurecerem, depois envia eles como multiplicadores para ajudar outros a amadurecerem, né? Para ajudar outros a amadurecerem. Porque a vida toda vai ter gente assim. Agora, quem amadurece consegue lidar com isso com graça. Acumula brasas, né? É como eu falo de Estevão. Eu falo assim, Estevão está sendo apedrejado, porque a gente falar de Jesus, tem gente que fala, era Jesus, né? Mas como Jesus, Estevão está nos dias finais dele, está morrendo ali, sendo apedrejado por Paulo, ele vê Jesus assentado ao lado do Pai, e ele fala a mesma oração de Jesus: Pai, não lhes impute esse pecado, não lhes impute. Então, o que você precisa é levar a tua igreja ao nível de maturidade. Eu falo assim, quem vê o Senhor não se deixa afetar por esse tipo de coisa. E a postura dessa pessoa indiferente ajuda a igreja a ir trabalhando esse tipo de coisa, né? Agora, os primeiros grupos têm que saber que vão ser alvo da inveja, do ciúme, do comentário, né? Tem gente que fala assim, estão falando de mim. Eu falei, duvido que falem de você mais do que eu. Acho que eu sou o cara mais comentado da igreja metodista, e nem sempre positivamente, né? Então, você tem que saber que vai ser assim, cara, né? E lidar com maturidade, lidar com tranquilidade para isso, né? Desse jeito, ajudando outros a amadurecerem. Quem amadurece tem fruto do Espírito, né? Mas o pessoal fala mal do senhor, bispo? Não sei. Se fala, não fala para mim. O pessoal fala mal do senhor porque o senhor é flamenguista. Quem fala mal não fala para mim, eu não procuro saber. É porque o senhor é flamenguista. Tinha uns amigos que às vezes chegavam assim e falavam: o senhor ouviu o que estão falando do senhor? Eu falei: não ouvi, não quero saber, amigo. Desculpa, deixa eu falar para o senhor o seguinte: a Bíblia me manda abençoar quem me amaldiçoa. Deixa para lá. E fica mais fácil de fazer isso se eu não sei o que falaram. Quando eu sei o que falaram, eu não sou tão santo. Daí, primeiro o caldo ferve, eu tenho que acalmar o meu coração para obedecer a Deus. Então, é mais fácil não saber, né? É mais fácil não saber. Amém. Eu brinco, tem gente que chega para mim e fala assim: eu posso falar a verdade? Maravilha. Eu falei: pode não, mente, mas me agrada aqui, né? Não. Bispo, muito obrigado. Esse tempo foi muito, muito maravilhoso, muito edificante. A gente vai encerrar por aqui. Nosso horário já está avançado, e eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela disposição, pela disponibilidade, pelo carinho, pela prontidão de servir a gente aqui na Terceira Região, com a medida que Deus colocou sobre a sua vida. E eu creio assim que Deus tem depositado tudo em nós por medida, tudo que Deus nos dá é por medida. E eu também acredito muito no que o senhor falou, que quando a gente pega essa medida e quer acrescentar sobre ela, a gente sai da fidelidade e acaba entrando na criatividade. E isso aprendi ouvindo o senhor várias vezes. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, família, ministério, e por ter investido o seu tempo conosco aqui. E também agradecer a todos vocês que nos assistiram até o final. Muito obrigado. Espero que você possa ter sido edificado, abençoado, aperfeiçoado em mais um nível de estatura de Cristo aí como igreja, para que você absorva isso aqui e aplique na sua vida, aplique na vida de outras pessoas, dos discípulos, das discípulas, que esse tempo aqui que vai ficar salvo aqui, você possa assisti-lo de novo, vê-lo de novo, anotar, vai ficar salvo aqui nas redes sociais da nossa igreja. E eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que teve paciência conosco até aqui, até o final, e que você possa ser também poderosamente edificado, tremendamente abençoado por esse conteúdo. Quero agradecer a sua vida, e na primeira terça de outubro, nós estamos tentando fechar com o pastor Daniel Lara Júnior, para trazer também aí um aspecto do discipulado sobre liderança. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Bispo Mano, muito obrigado. Um beijão aí no Pedro também, na esposa, na filha. E foi muito bom estar contigo nessa manhã. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Prazer foi meu. Tchau, gente. Deus abençoe.